É, Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está iniciando aqui mais um Comunidade LGPD e hoje a gente vai estar falando um pouco de saúde e o convidado, né, que vai trazer reflexão é o Rodrigo Augusto Soares, que é aqui de Ubar, né, meu conterrâneo, não nasceu aqui, mas reside aqui e tem uma expertise grande nessa área da saúde. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Você tem aí aproximadamente uns 20 minutos e depois a gente entra num debate aí, que é claro que você hoje é o nosso protagonista, né? Então, obrigado por ter aceito e a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite. Eu sou advogado especialista na área da saúde, trabalho exclusivamente hoje nessa área, mas eu nasci da informatização do Brasil, aí nos idos de final de 70, início de 80, e a minha trajetória profissional, para resumir, eu estava conversando agora há pouco com quem estava na sala, ela veio da TI. Então, eu fui programador por muito tempo, fiz curso técnico em processamento de dados, análise de sistemas, trabalhei na TI exclusivamente para saúde, não trabalhei em TI com outra área, numa empresa que hoje é uma das grandes aí da área da saúde na TI. Bom, depois disso, eu saí da parte de TI propriamente dito, né, da mão na massa da TI, para a área da gestão, porque a informatização e o crescimento de informação, o aprimoramento e a evolução tecnológica das últimas décadas fazia mostrava uma deficiência dos processos de gestão. Então, não bastava chegar dentro de um hospital, de uma grande clínica, trazer um sistema todo que ia modificar a vida deles, porque num primeiro momento, se os processos e métodos daquelas empresas não tivessem adequados, era difícil trabalhar. Eles não sabiam como lidar com os computadores, né? Então tinha aquele medo de que os computadores iam roubar o trabalho dos humanos, né? Aquela questão da tecnologia, como se vê hoje a inteligência artificial. Então, precisava trabalhar esses processos e métodos dentro das clínicas, dos hospitais, para que eles absorvessem a tecnologia e aprimorassem o seu modo de trabalho. Então, assim, eu saio da TI e vou para a gestão. E aí, trabalhando com gestão de hospitais e de clínicas, eu passei a observar que não havia advogados que entendessem ou que tivessem vivência e experiência na área da saúde. Então, toda vez que um cliente meu tinha um problema sério, precisava de um advogado, eu precisava sentar na mesa e dar uma aula para o advogado sobre tudo o que estava acontecendo, sobre todo o cenário que envolvia para se chegar numa demanda, ali numa ação judicial. E o advogado tinha muita dificuldade de entender aquilo pela falta de experiência naquela área. Foi aí que eu falei, estou deixando dinheiro em cima da mesa, preciso me tornar um advogado para advogar especificamente para a área da saúde. Então, veja bem, na minha trajetória profissional, eu tive a sorte de passar pela TI, pela gestão e vir para o direito. Então, trazendo isso para a LGPD, e a LGPD na área da saúde, pelo qual vocês me convidaram para estar aqui hoje, eu vejo a LGPD com naturalidade e sem dificuldade, mas por ter tido essa sorte. Eu entendo que o calcanhar de Aquiles de fazer a LGPD ter eficiência, né, porque ela tem a eficácia legal, mas ter eficiência é justamente isso, fazer o link entre a UTI, os processos e métodos para chegar no direito, na validação e na eficácia da lei. Mas é importante, eu sei que não quero ensinar o padre a rezar a missa, desculpem o termo, mas eu sei que vocês estão bem profundamente engajados no estudo da LGPD. É importante a gente pensar que a LGPD trabalha essencialmente dados, mas não dados digitais ou eletrônicos, dados disponíveis aí no mundo, né? Então, eu sempre, quando sou chamado para falar de LGPD, eu digo, olha, na área da saúde, imagina você estar ali, marcou uma consulta
está na recepção do médico, via de regra, recepção, aguardar médico é um processo demorado. Então, você está ali na recepção do seu médico e alguém liga para marcar uma consulta. E a secretária atende e diz, fulano de tal, tudo bem com a senhora? O seu exame ficou pronto? Tudo bem, eu marco com o doutor e tal, para dia tal, e aí você está ouvindo aquela situação. Mas vamos supor que, uma hipótese de que você conhece a fulana de tal, você não sabia que ela estava doente, e vamos supor aqui, exagerando, que você está ali para a primeira consulta num oncologista. Então, você descobriu na sala do médico que a fulana de tal, com quem eventualmente você tem ali uma rusga qualquer, está com câncer e ninguém sabia. Pronto, isso fere a LGPD. Certo? Já é passível de uma ação judicial por violação de dados sensíveis. Mas isso não acontece. Acontece cotidianamente, né? Porque pode sair dali uma pessoa do consultório, comentar com outro, caiu no mundo. Caiu aí e vaza-se a informação que era sigilosa, era para estar devidamente guardada. Então, a LGPD tem esse viés natural do momento tecnológico que a humanidade vivencia, mas, na verdade, ela protege a informação, não protege o digital, certo? E aí, o Pedro me disse que uma das grandes questões era trazer isso na área da saúde para o ambiente hospitalar. É uma grande discussão de vocês. Eu falei, bom, eu tenho essa experiência, então vou trazer um pouquinho disso. Usando o exemplo da recepção do consultório, do pequeno consultório que vaza informação, vamos projetar isso para dentro de uma unidade hospitalar, onde você pode ter ali 3 ou 4 recepções diferentes, 20 a 30 atendentes, com o setor de triagem de enfermagem, né, mais os enfermeiros, mais os médicos, mais os setores de exame, mais os cirurgiões, mais a área de internação, mais o CTI, mais laboratório, mais os exames de apoio diagnóstico, mais a cozinha, mais etc, 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 todos os setores. Como é que isso acontece dentro de uma unidade hospitalar? Imaginem o seguinte, talvez fique um pouco difícil a gente abranger a questão da unidade hospitalar, porque sempre que a gente entra num hospital, está tudo funcionando, e é um formigueiro, né? Mas que já tem a sua própria sinergia, já tem o seu próprio movimento, a sua própria dinâmica ali. Vamos imaginar construindo e abrindo um hospital para que a gente possa entender a questão da abrangência da LGPD dentro de uma unidade hospitalar. Então, eu construí o prédio físico e eu mesmo estou abrindo um hospital privado, certo? Então, eu boto ali uma empresa de RH, muito provavelmente, para fazer contratação do que eu considero importante após aprovação de vigilância sanitária e todos os meios burocráticos, de equipe para trabalhar. Então, eu preciso ali contratar as recepcionistas, né, a linha de frente do atendimento, preciso contratar técnicos de enfermagem, enfermeiros, para ter essa primeira equipe, que é a linha de frente do atendimento. Mas, paralelo a isso, também vou precisar contratar toda aquela mão de obra para a cozinha, para a hotelaria, para a lavanderia. Então, eu já começo a trazer tipos de pessoas diferentes, aí onde eu quero chegar, com grau de instrução muito diferentes entre si, com percepção pessoal acerca do ambiente de trabalho. Muitos deles, eventualmente, podem até não ter nenhuma experiência com um hospital. Qual é a primeira atitude que eu vou ter que fazer na gestão dessa contratação? Treiná-los quanto à importância da informação,
do sigilo profissional trabalhado dentro de uma unidade hospitalar e interferir na questão da CLT, que hoje não atua, não pôs ainda ao pé da LGPD, né? Mas no contrato de trabalho tem que tem que existir cláusulas de violação dessa informação. Inclusive, que a jurisprudência já vem demonstrando algo sobre a demissão por justa causa no vazamento de informação. Então, esse é o primeiro passo importante a se trabalhar. Treinar essas pessoas, explicar, claro, aqui eu vou focar especificamente na dificuldade da LGPD, tá? Não em todo a questão, todo o aparato de trabalho. Preciso treinar esse pessoal e fazer com que eles tenham essa consciência do quão a informação é importante. E ainda não temos sistema, ainda não temos nada. É simplesmente o fato da importância da informação. E aí eu vejo, gostaria de abrir um parênteses, que a LGPD diz que os dados são, né, sigilosos, a informação, a não ser, né, uma das exceções é que a informação se torne notoriamente pública. Mas aí é um outro problema que pode acontecer. Se eu sair assim, com uma camiseta na rua dizendo: me chamo Rodrigo, meu CPF é tal. É uma informação notoriamente pública. Eu estou mostrando para o mundo inteiro, com quem se deparar comigo, que o meu CPF é aquele, meu nome completo é aquele. Essa informação notoriamente pública dá direito a que outro utilize a minha informação? Obviamente que não. Continua sendo um dado pessoal e não pelo fato de estar no mundo notoriamente público, ele pode ser usado como qualquer pessoa que se deparar comigo queira usar de maneira indiscriminada. Muito. Pelo contrário, continua sendo uma informação pessoal protegida pela LGPD. Então, veja bem que o notoriamente público também tem as suas restrições, né? E num ambiente hospitalar, por que eu digo isso? É porque a grande importância da informação está na questão do consentimento e nas cadeias de transferência da informação. E aí a gente envolve TI e envolve também as políticas a serem desenvolvidas dentro do hospital. Por que eu digo as políticas se a gente está falando de uma instituição, uma empresa? E aí nós vamos começar a complicar um pouquinho mais o ambiente hospitalar. Quando você vai abrir um hospital, o investimento é muito, muito alto, muito grande, e eu preciso de várias questões obrigatórias a um hospital, como, por exemplo, os exames de apoio diagnóstico. Então, para que um médico possa diagnosticar, ele precisa ali de exame de imagem, exame laboratorial, exame de outros tipos. Muitas vezes, esses serviços dos exames de apoio diagnóstico são terceirizados. Então, é uma outra empresa que vem e instala o laboratório, é uma outra empresa que vem e monta um serviço de imagem para ultrassom, outra para raio-x, outra para tomografia e ressonância magnética, para os exames de imagem de coração e assim por diante. Então, são empresas dentro do meu hospital. E aí eu tenho a farmácia hospitalar, que ela não pode ser terceirizada, e mais todos os outros setores. Bom, e aí começa, então, a dificuldade que a gente precisa ter, no estrito cumprimento da LGPD, uma política do hospital enquanto controlador, do serviço, cada um deles, né, como operador dessa informação, mas também como controlador no âmbito da sua atuação como empresa. Então, para que a política da LGPD, né, a política de privacidade, o tratamento dos dados, toda essa manipulação da informação seja feita adequadamente, a gente vai ter ali cadeias, camadas de tratamento daquela informação. Porque cada ente terceirizado dentro da unidade hospitalar precisa também ter a sua própria política. Então, um eventual DPO de um hospital, eu vejo que é um camarada hoje deve trabalhar integralmente, exclusivamente e muito junto
à diretoria e ao conselho do hospital. Não é aquele camarada simplesmente vinculado à TI para garantir que haja privacidade, haja um adequado tratamento da informação. É o cara que tenha controle sobre como a informação é trabalhada em cada uma dessas empresas que está dentro da nossa empresa. Então, isso traz um viés de complexidade da LGPD grande para a implantação, para a manutenção digamos assim, da estruturação da política de dados, né, da política de privacidade a ser trabalhada. E aí a gente tem também uma questão muito importante, que é o consentimento do paciente, o consentimento do familiar. Por quê? Porque a gente tem normas dentro da saúde que, de certa maneira, elas fazem, em algum momento, uma interseção com a LGPD e, em outros momentos, conflitam com a LGPD. Vou dar um exemplo para vocês. O médico está sujeito, em primeira instância, antes ainda do que a LGPD, ao Código de Ética Médica. Tá? Por quê? Porque é uma lei mais específica sobre a atuação dele e também é uma lei federal. Então, nós temos aqui duas leis de mesmo peso, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Ética Médica. Qual vale para o médico? Os dois. Mas se eu tiver que optar pelo cumprimento ou descumprimento, qual que é a mais importante para o médico? É o Código de Ética Médica. Então, veja bem, os pareceres do CFM para o médico vêm em primeiro lugar da LGPD. Então, pode causar conflito em algum momento com, com os preceitos da LGPD? Pode. E vou dar um exemplo aqui. A questão do Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, eles não aceitam transfusão de sangue. É pecado para eles. Mas um médico pode, digamos ali, estar numa sala vermelha. Sala vermelha, não sei se vocês sabem, é a sala de... a urgência de um hospital ela é dividida em categorias. Então, tem sala verde, que é o atendimento de pequena, urgente, mas de pequena complexidade. Tem a sala amarela, que são os atendimentos que já demandam mais atenção, que podem vir a se tornar graves, e tem a sala vermelha, que é a porta aberta, chegou um cara quase morrendo, vai para a sala vermelha, e todos os esforços são canalizados para a sala vermelha, para que a vida seja salva. Tá? Então, imagina o seguinte, o médico está na sala vermelha, recebe ali de um acidente de moto, quase morrendo, um testemunha de Jeová. E ele entra e fala assim: doutor, já preciso avisar que eu sou testemunha de Jeová, que eu não tomo transfusão de sangue. Beleza. Consentimento. O consentimento foi negado. Então, essa informação é protegida, é dado sensível, protegido pela LGPD. Só que toda a jurisprudência formada em torno disso dá autonomia para o médico fazer a transfusão, se ele achar que a ausência da transfusão de sangue não vai levar o paciente a óbito. Pronto, temos um conflito gigantesco com relação ao consentimento do paciente, viola LGPD. Isso pode parar no judiciário? Muito naturalmente que sim. E como é que isso vai ser tratado hoje? Ninguém sabe. Vai depender muito. Eu sei que é uma frase que todos odeiam, né, falado por nós advogados, vai depender muito do caso concreto, das nuances daquela situação chegar lá. Mas o que eu estou dizendo para vocês, por que eu trago esse exemplo? Para mostrar que a LGPD é um imbróglio. Mas ela não... eu não estou dizendo com isso que é uma lei ruim ou que ela traz muitos problemas. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi instituído no país, nós tivemos muita dificuldade, e ainda existe hoje, muita dificuldade em torno do CDC para que se compreendam algumas questões. E o CDC era assim, mas ele conflita o Código Civil e nunca vai pegar. Hoje em dia tem questões muito tranquilas com relação ao CDC, praticamente todas, e o CDC já foi absorvido como um sistema autônomo do nosso sistema jurídico,
e que não há grandes discussões aí sobre o CDC. E o mesmo vai acontecer com a LGPD, depois de um processo natural de maturação, de acontecimento desses problemas, desses entraves, desses conflitos com outras leis, a jurisprudência vai começar a se consolidar em termos de, havendo conflito, como, por exemplo, com o Código de Ética Médica. Como nós vamos tratar? Então, essas coisas ainda não têm resposta, mas porque é muito recente, ainda vão acontecer. É por isso que eu digo que, no momento que nós vivemos, o DPO é um cara não tão... Desculpe falar com esse termo, ele ainda não é imprescindível para pequenas empresas, para médias empresas, mas dentro de um ambiente hospitalar, puxando a sardinha para o lado da minha atuação, ele é um camarada hoje que é, sim, imprescindível e que ele não deve ser um cara da TI. Mas ele também não deve ser um cara exclusivamente do direito. Ele tem que ser um cara, sobretudo, com poder de grande articulação para conseguir juntar esses interesses e essa preservação da informação. Pode ser um cara de comunicação, pode ser um cara hoje que tenha conhecimento do direito, mesmo da saúde, mas eu acho que o papel fundamental a ser atribuído hoje ao DPO é, claro, todas as características aí que vocês sabem muito melhor do que eu com relação ao LGPD, mas dentro de um hospital, um camarada, uma pessoa que consiga articular muito bem os conflitos que a LGPD ainda causa e vai causar por um bom tempo com outras leis. Porque assim como eu cito, já estou finalizando aqui, para vocês poderem discutir, fazer quais perguntas quiserem. Ainda que eu tenha trazido aqui só o exemplo do médico, a gente tem ali o médico, o enfermeiro, tem o empresário, né, com o terceirizado ali, tem tantas outras leis esparsas que fazem parte do dia a dia do hospital, do profissional de saúde, e que vão, em algum momento, ainda confrontar a LGPD. Certo? Então, essa provocação, o Pedro me falou assim, faça provocações para a gente. Então, é essa provocação que eu deixo aí de início. Ainda há conflitos de outras leis com a LGPD e leis de mesmo. Existe hierarquia legal, mas esse conflito ainda vai acontecer por um bom tempo. Estou aberto aí para vocês fazerem quaisquer indagações que achem interessante. Rodrigo, primeiro, obrigado pela forma que você expôs, e essa forma ela é legal porque ela traz uma prática, né? E é um conhecimento legal de perceber essa prática. E no contexto que você foi colocando, ficou para mim que, embora tenha que imaginar o controlador, os diversos operadores, e esses operadores, como são terceirizados, CNPJ, eles se tornam controladores também por serem CNPJ, então eles são operadores no processo do hospital, mas quando a informação vai ser tratada dentro do protocolo dele, ele é um controlador e aí ele tem outros operadores. É claro, então, que a gente precisa de estar muito preocupado com os contratos que regem todas essas conexões, dando o compartilhamento de responsabilidade com os devidos posições, então qualificando quem é que vai estar respondendo em cada uma dessas etapas. Uma vez que esses contratos estejam prontos, o que me pareceu, pelo que você colocou, é que o treinamento é a base da adequação, que é um treinamento que é praticamente contínuo, né? As pessoas, elas esquecem, então elas têm que ser relembradas o tempo todo de como que elas vão proceder. E são treinamentos da mesma forma que quando a gente fala de implantação de ISO, que ela funciona por um ciclo, realiza, aí tem uma auditoria, aí essa auditoria aponta aquilo que eventualmente está crítico, e aí faz um treinamento, executa o TAC, né? A conduta, né, de consertar, e aí outra auditoria, e aí são ciclos que vão se repetir, principalmente no hospital,
que ainda precisa de ter conformidades sanitárias, eu acredito que esse negócio ainda é mais crítico, mas, de qualquer forma, a linha do treinamento ela vai funcionar do mesmo jeito que funciona para a parte sanitária, para a parte de atendimento, para a parte da segurança da informação. Eu achei que isso foi bem claro e ficou muito notório na sua fala. Da mesma forma que você colocou aí sobre o notório público, não significa que está sem propósito. O notório público tem que ter propósito e quem for usar os dados precisa de ter consentimento. A gente conversou há pouco, umas 3 ou 4 edições, a gente falou com o Anderson Matosinho, que fez uma adequação de um laboratório, de um exame, né, de uma clínica de exames laboratório, e ele falou que ele parou de pedir o consentimento porque eles têm um negócio que é direito a ter o acesso à informação. Porque se o paciente chega lá para fazer o exame, é notório, faz parte do processo que então eles não precisam do consentimento assinado. Isso você acha que no hospital também é justo? Porque eu até esqueci, talvez alguém aqui vai lembrar o termo correto. Da saúde. Tutela da saúde. Tutela da saúde. E aí, porque toda vez que tem um consentimento, a gente já discutiu isso aqui, isso é um negócio até crítico. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que você falou aí do cara do testemunho de Jeová, que é uma questão de fé, o cara pode se converter a outra fé e aí aquele desconsentimento se tornar um consentimento. Mas o que a gente tem mais crise hoje é o seguinte: se eu assinei um consentimento, eu posso ligar para lá e falar assim, olha, eu estou tirando o consentimento. Então, começa a criar um tratamento de um processo que nem deveria existir, que foi isso que o Matosinhos falou. Ele documentou isso e falou o seguinte, olha, eu não mais coleto por conta da tutela da saúde. Então, eu não coleto assinatura, porque senão eu tenho que ter um processo para cuidar dos consentimentos. Então, ele parou com isso por conta dessa tutela. E essa questão que você colocou aí da complexidade de um setor de saúde igual o hospital, que envolve toda essa cadeia, realmente precisa de um gestor da informação que fique tomando conta, como se fosse um xerife, para que cada processo errado ele consiga intervir com poder de ação de diretoria, né? Ele tem que ter o lastro de um diretor para poder impor isso, né? Então, essa parte do consentimento é um negócio que eu gostaria que você tratasse, porque como você tem essa familiaridade no hospital, que isso, num laboratório, a gente entendeu que a tutela da saúde pacificou no laboratório esse consentimento. Vamos lá. Eu tenho, me desculpem a fala, mas eu vou discordar um pouquinho da questão da desnecessidade ou da não necessidade do consentimento, tá? Eu continuo achando que o consentimento é necessário, tá? Que a tutela da saúde, e agora eu digo como advogado, tá? Especialista na área da saúde, que eu entendo que a tutela da saúde libera da controvérsia posterior ao consentimento. Como você está falando, ligou para lá, não vou consentir mais usar minha informação. Isso é impossível. Isso é impossível. Por quê? Eu não tenho como analisar o seu sangue sem ter sua informação. Certo? Agora, consentimento é necessário para que habilite a clínica ou o laboratório a dar start no processo. Ou seja, olha, aqui eu tenho uma política de privacidade dos seus dados, assim, eu preciso do seu consentimento para essa informação, Até porque, eventualmente, eu posso te mandar um resultado por internet. Então, eu preciso ter essa informação na nuvem, no meu provedor, né? Eu preciso de um servidor que pode não estar dentro da minha empresa com a informação. E são essas questões que levam a informação fora da minha empresa e que, por isso, eu preciso do consentimento. Tá?
O consentimento poderia ser algo do mesmo jeito que a gente tem hoje as câmeras de segurança, que tem lá publicado, olha, se você está num ambiente controlado e aqui, todo mundo que está aqui está sendo monitorado com o propósito restrito de segurança. Sim. Então, não precisaria de ter um ok, de um acordo. Eu preciso ter um ok. Não, eu preciso ter... a essência jurídica, a natureza jurídica do consentimento é o quê? Eu preciso autorizar o uso daquela informação. Tá? Vou tentar deixar assim o mais sucinto e básico possível. Então, tratando do laboratório, tá? Qual é o meu consentimento? Eu estou passando dados pessoais e dados sensíveis. E que são dados que têm que ser tratados com exclusivo sigilo e que precisam de consentimento. Se eu concordo com a questão de não fazer o consentimento expresso, se eu não for tratar a informação... para outro propósito. Não for repassar a informação para nenhum outro controlador. Perfeito. Tá? O que não acontece com o laboratório, porque tem exame que eu faço aqui, tem exame que eu mando, por exemplo, para o Hermes Pardini. Como é que eu não tenho obtenção do consentimento? Mas e se para o segundo ele for só um código criptografado? Anonimizado. Anonimizado. Sim, a questão da anonimização é outra, que tem que estar garantida também na política. Mas, então, veja bem. Então, na minha política, eu vou dizer assim, os meus dados externos serão anonimizados. Tá ótimo, que hoje não são. Tá? Não, entendi. A maioria dos laboratórios, quando terceirizam, você recebe um laudo do Hermes Pardini direto no seu grupo. Não, entendi. Tá? Eu queria falar um negócio. Aí... A questão do consentimento, qualquer que seja ele gera imediatamente a gerência sobre o consentimento. Eterno, tá? Ad eterno. Se você pediu o consentimento, e por isso que os DPOs não gostam de usar e são recomendados a não usar o consentimento, na maioria esmagadora dos casos, tá? Tá, aí eu vou te dizer o seguinte, lembra do conflito de leis? Meu amigo, existe uma lei. Se existe uma lei e existe duas leis que conflitam entre si, não sou eu que sou de pior que vou discutir isso. Não, você deixa para os advogados, que eles têm que merecer o dinheiro deles. Sim, não, mas o que eu estou dizendo aqui hoje é o seguinte, por ter esse trânsito nas áreas, eu vou te dizer o seguinte, imagina o seguinte, a minha relação com o hospital, ela é uma relação de consumo. Ok, mas você pediu o consentimento, né? Sim. Você foi lá, gerou um papelzinho, consentimento. Como é que você gerencia isso? Você vai ter que gerenciar garantindo aquela informação. Não. Gerenciar o seguinte, aquilo ali tem prazo, esse consentimento tem um prazo, não é ad eterno. Não posso falar assim, vai durar 10 anos esse consentimento, não. Tem uma tabela de temporalidade para cada consentimento. Sim, tá. Mas a questão do consentimento é assim, a natureza jurídica do consentimento é tal que, ainda que a gente fale de tutela da saúde, não exime a empresa a não ter o consentimento. Mas aí ele vai ter que gerenciar isso, ele vai arrumar mais um setor que vai chamar gerência de consentimento, com milhões de coisas para gerenciar. A gente não precisa burocratizar a coisa nesse nível. Eu vou te dizer o seguinte, um médico hoje no seu consultório, tá? Ele atende o paciente. É tutela da saúde? É a tutela da saúde, tá? Só que ele atende o paciente. O paciente já dá um consentimento tácito pelo fato de entrar no consultório e contar a vida dele para o médico e tudo mais? Sim. Sim, ué. Aí ele vai fazer um procedimento. Tutela da saúde ainda. Aí ele precisa de outro consentimento para fazer o procedimento ou não? Não. Precisa. Mas qual procedimento? Desculpa. Qual procedimento? Consentimento livre e esclarecido é pior ainda do que a questão hospitalar e do laboratório. Pois mas qual é o procedimento que eu tenho que dar? Vamos simular aí. Tá, então vamos lá. Eu dei um consentimento tácito pelo fato de ser paciente dele. Certo.
Então, ele já tem a minha informação, já precisa controlar isso. Aí ele vai fazer lá para mim, vamos supor, eu tenho um cirurgião plástico que vai fazer uma lipo de papada. Por que eu estou dando um exemplo desse? É um procedimento pequeno, eu não preciso no hospital realizar. Eu vou simplificar a estrutura da informação. Então, eu vou fazer uma lipo de papada. Isso aqui, quando eu faço uma foto de lado, fica aquela gordurinha, não quero aqui. Beleza. Então, vamos fazer essa lipo aqui, ó, procedimento simples e tal. Aí, o que ele precisa fazer? Ô, fulano, antes do procedimento, dar umas 2 agulhadinhas aí, tal, eu preciso te explicar o seguinte. Esse procedimento pode ter essa intercorrência, assim, eu preciso passar para o paciente toda a informação de risco cirúrgico, de risco do procedimento, de possíveis intercorrências, de como aquelas intercorrências vão ser sanadas. Mas só para fazer uma lipo de papada, não vou fazer isso. Então, não faço. Isso é uma informação ao paciente, né? Mas o nome técnico disso e exigido pelo Conselho Federal de Medicina é termo de consentimento livre e esclarecido. Aí o paciente assina aquilo lá. Ótimo. 90% dos médicos isso não fazem. É o termo de consentimento do procedimento, não é da informação. Mas é também. Porque quando a gente fala de consentimento, do paciente, aonde que eu vou chegar agora? O paciente teve 90% dos médicos acham burocrático e não fazem. É como você está falando da questão do consentimento da informação. O DPO não quer isso, não quer essa encheção de saco, desculpa o termo. Mas ele não quer isso, vai dar um trabalho, vai burocratizar e dificultar ainda mais o trabalho dele. É a mesma percepção que o médico tem. Até que o paciente tem ali uma inflamação, vá no médico, o médico diz, não, isso aí é uma reação do seu corpo e eu não tenho nada com isso, eu fiz o procedimento corretamente. Mas, doutor Rodrigo, olha só, essa parte que o senhor está colocando aí, a gente vê muito isso quando você está no hospital e antes de entrar lá no centro cirúrgico, até a família tem que aceitar, às vezes, o risco, porque às vezes o ente que está lá, ele já não consegue mais ter discernimento para tomar a decisão. Então, o cara chega e fala assim, olha, entrou no centro cirúrgico, tem risco de morte. A gente vai fazer o procedimento. Vocês aceitam esse risco? Se não, pode ser que ele também morra aqui, mas... Não, mas não é necessário, não é exatamente nesse ponto. Não, mas do jeito que você colocou, não é um consentimento de tratamento de dados pessoais, mas sim de intercorrência de um risco cirúrgico. Eu vou continuar. Aí é o seguinte, ele gera aquele conflito na relação médico-paciente, que se rompe, um xinga o outro, lá briga, não sei o quê, o paciente reclama do médico, o médico se nega a atender dali para frente, tudo mais, para onde vai parar? No judiciário. Tá? No judiciário, a primeira coisa que o advogado vai bater é na questão do Código de Defesa do Consumidor, o dever informacional. Tá? E o dever informacional vai ter sido cumprido pelo médico. A gente tem aí a questão da validade tanto da LGPD, quanto do CDC, quanto dos pareceres do Conselho Federal de Medicina e a questão do prontuário médico. Tudo isso está sob sigilo, todos esses documentos, né, todas essas leis vão incidir sobre um único caso e tem um conflito. Aí você vai falar assim, tá, mas aonde que isso tem LGPD? Bom, tem a questão do consentimento tácito, que ele fez lá fora, tem a questão do consentimento, que, quando a gente fala de consentimento, a gente não está falando, talvez essa é a dificuldade que eu tenha tido ao demonstrar a vocês. Consentimento, ele não é um papel assinado. O consentimento é a autonomia do paciente, tá? A gente está falando de LGPD da saúde, eu vou referir a paciente. Então, o consentimento é a autonomia do paciente em transferir a você
confiança no seu procedimento, seja interno ou seja externo. Correto? Então, quando a gente fala do laboratório, eu transfiro ao laboratório as minhas informações pessoais, confiando de que o meu exame vai ser feito em segurança até o final e vai retornar para mim numa devolutiva satisfatória, sem vazamento de informação. A mesma coisa com o médico ali. Eu tenho confiança de que eu vou ser atendido, vou realizar o procedimento e que, se tiver uma intercorrência, vai ser devidamente tratada pelo médico, só que cada um dentro da sua área técnica. E no hospital, também a mesma coisa. Só que no hospital, a dificuldade são as diversas camadas ali que eu tenho para consentimento. Então, como é que o consentimento deve ser tratado? E aí acho que eu vou chegar, talvez, para a gente apaziguar um pouquinho a questão do consentimento dentro do hospital. É tratar a informação em camadas para os diversos controladores que nós vamos ter ali e também para os diversos operadores, porque ele vai assumir os dois papéis eventualmente, num contrato de consentimento LGPD dentro da instituição X, que nós vamos ter que definir uma escala em que o hospital vai ser o controlador maior, vai tratar esse consentimento e que os outros vão ter que se comprometer, inclusive com relação a cláusulas de multa no vazamento, inclusive em ações de regresso, caso o hospital, como controlador primário, digamos assim, sofra algum tipo de sanção. Apurada a falha no tratamento da informação, aquela responsabilidade, que pode até se tornar numa sanção pecuniária, vai ser transferida para aquele operador que passou a ser o controlador X em determinado momento. Então, a questão de tratar o consentimento, mais do que um papel dentro do hospital, é a cadeia de responsabilidade, porque consentimento a gente precisa tratar. Não, precisa sim, Rodrigo. Você está com razão. Eu postei aqui no chat a diferença. São dois termos que tem que ter. E o detalhe é o seguinte, isso já está pacificado no Jus Brasil. São dois termos que tem que ter. O da LGPD e do hospital. Sendo que da LGPD ele tem que gerenciar. Não tem jeito. Sim. Mas, ô Dante, quando você se coloca isso, a gente conversou, e pelo que eu entendi, pode não ser um protocolo de assinatura. O aceite pode estar naquela condição que ele acabou de dizer. Você falou assim, olha, se ele entrou aqui, eu tenho a tutela. Agora, o risco cirúrgico, aí é diferente. Não. São dois termos. É o que eu estou acabando de falar. Eu publiquei aí no chat. Sim, o termo do controle... o termo do risco cirúrgico, aí como vai ser tratado, já existe uma lei. Agora, o da Lei Geral de Proteção de Dados, ele continua não precisando do consentimento escrito, que depois ele acaba tendo um problema. O detalhe é o seguinte... São diferentes, os termos são diferentes, mas eles se relacionam. Sim, relacionam. Eles se relacionam só quando houver problema, tá? Exatamente. O que acontece? Se você pedir o consentimento, seja qual ele for, quero consentimento para chupar uma bala. Por quanto tempo? Você só te dou esse consentimento por 15 minutos, que eu estou te olhando aqui, você não vai engasgar com a bala. Tá? Você tem que dar um prazo e tem uma tabela de temporalidade, que eu não sei se está aqui de cabeça, para cada operação. E aí, mais um conflito? Termo de consentimento, você tem que dar outro para o cara assinar. Tá? Quer ver mais um conflito que acontece dentro do hospital? Prontuário do paciente, que a gente fala prontuário médico. Prontuário é do paciente. Tá? Então, é o meu prontuário, a minha informação médica está sob guarda do hospital. Se o prontuário do paciente for físico, o hospital tem que guardar por 20 anos. Se o prontuário do paciente for digital, indefinidamente. Eu consigo tirar o consentimento para a guarda dessa informação que é minha? Não consigo. Por quê? Não. Porque, embora seja uma informação também tratada pela LGPD, que são dados sensíveis, existe também uma outra lei que dá responsabilidade ao hospital da guarda indeterminada. Então, vou lá e falo assim, eu não te dou consentimento. É aí que entra a tutela da saúde. Então, mas essa discussão, doutor, e eu acho que a gente podia até dar voz, né, porque o João também está querendo falar aí,
eu imagino o seguinte, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala da vulnerabilidade. Então, armazenar o dado com um propósito que é do trabalho, está tudo certo. Não, por mais, ainda mais que tenha tutela. Então, quer dizer, você tem. O que não pode é ter um vazamento de dados. Então, se aquele dado vazar, aí você incorreu num problema. Aí você vai ter que fazer uma defesa. Mas enquanto não houver, é como se você tivesse adequado. E se você tiver documentado como que isso funciona, aí você ainda está mais ainda. Se você tiver o contrato entre os controladores, os operadores e os diversos terceiros, aí você também está documentado. É por isso que a gente precisa de dar uma pacificada para poder falar o seguinte, olha, senão a gente fica discutindo o sexo dos anjos e a gente não anda. E uma coisa é certa, ter os dados, no caso da saúde, é necessário, é a tutela, é justo. Uma vez que só tem problema se tiver vazamento. Igual você falou, se eu for lá para a justiça, não é nenhuma questão, por exemplo, assim, nesse caso, se um paciente estiver insatisfeito com o procedimento do médico, né, do que aconteceu com ele. Mas se, por exemplo, se não tiver tido nenhum vazamento, a Lei Geral de Proteção de Dados vai passar ilesa. Aí ele vai estar lá na discussão das questões do risco cirúrgico, se houve ou não houve vulnerabilidade. Eu vou passar aqui para o João, isso se tiver pacificado, tá, gente? Ô, João, você levantou a mão e baixou a mão. Você quer falar? Não, eu vou ter que sair, vou agradecer ao doutor Rodrigo a apresentação dele, foi muito boa. E vou dar um conselho para o Dante, que é muito difícil ser DPO em hospital, tá? Primeiro, porque médico, ele só sabe conversar sobre medicina, ele sabe conversar sobre mais nada. Ele não gosta de cumprir as coisas que tem que cumprir. Você pode ir em qualquer consultório médico ou clínicas grandes, que ele não vai te pedir consentimento, ele não vai te falar porcaria nenhuma. Vai te falar termos técnicos que você não entender. Mas uma coisa é um fato, João. Ele tem conversado com o advogado. E tem médico hoje que já tem contrato de partido, porque é processo o dia inteiro, né? Mas ele responde processo e os hospitais, me desculpe, doutor Rodrigo deve já ter pego isso, não tem política justa para quase nada. Para contratação é só você ver quase todo dia nas reportagens de jornais, médico que não é médico atuando pelo SUS, em clínica particular. Então, não tem política de nada, nem sequer para contratação de profissionais especializados. Não estou falando aí nem das categorias menores, tipo técnico de enfermagem, enfermeiro, recepcionista, atendente, telefone. Não tem política de nada. É uma área dificílima de ser lidado. Aí você vê que não está adequado, né, João? Médico tem resistência. Ele só usa computador hoje porque não tem mais jeito, porque acabou a máquina de escrever. Se não estava com máquina de escrever até hoje, o papel e lápis, que eles gostam de fazer aquele negócio, as receitas, aquelas letras horrorosas, que já mudaram a lei para escrever direito, eles não conseguem também até hoje. Então, assim, é difícil. Eu já trabalhei nisso. Médico é preguiçoso, ele gosta de deixar papel já pré-assinado para a secretária lá depois dar atestado médico, dar receita. Eu presenciei isso no hospital, porque eu já fui diretor de hospital. Quando estourou a bomba, a menina falou, João, mas o doutor fulano já deixa comigo. Ela tinha um bloco desse tamanho assim, ó, para atestado médico, para receita médica, para o caramba 4. Você conhece bem, pode dar para fulano. Então, assim, é muito difícil, tá? O hospital é muito difícil. E no mais, doutor, muito obrigado. E parabéns aí pela apresentação. Pedrinho, até quero te pedir desculpa, que no momento que você deu bom dia lá, eu estava sem som, sem imagem, sem nada, mas estava ouvindo. Então não tinha como responder, nem consegui digitar no chat, eu estava, tá? Mas eu vou repetir algo que de vez em quando eu tenho falado aqui. Eu te amo, João. Isso já deu até uma matéria no Jornal Nacional, entendeu? Parece que vai ter um caso especial, parece que vai entrar na Netflix, eu acho que tem um monte de coisa, entendeu? Mas tá João, bom. Eu agradeço seu posicionamento, é muito real, e algo que eu digo tanto para os meus clientes, eu faço consultoria, mas a consultoria hoje voltada para o direito preventivo, né? E eu digo muito para os médicos com quem eu trabalho e para os hospitais o seguinte, olha, é a questão de adequação. Não existe mais adequação. Agora existe cumprimento. Então, meu amigo, a questão é a seguinte, o período de adequação para a LGPD já passou. Agora nós estamos em vigência legal. A adaptação
né, ou a adequação à LGPD, era aquele período que a gente chamava de vacatio legis, que é o tempo em que a lei é promulgada até a sua eficácia. Passou da eficácia, e que isso foi prorrogado algumas vezes. Então, agora eu digo assim, meu amigo, você não quer fazer isso? Não faça. Não faça. E aí, o que acontece? Quando tem um problema, a gente vai tratar. Adequar não tem mais jeito. A gente vai corrigir o problema. E essa correção do problema, como não é mais adequação, vai mexer no seu bolso, no seu patrimônio. Quer fazer, faça. Não quer fazer, arque com a responsabilidade. E uma coisa... Para encerrar, eu já contei essa história aqui. Eu quebrei o dedo ano passado, fui numa clínica grande, o médico é diretor do hospital de traumatologia, me deu de mesma hora, me ligou para lá, marcou consulta, eu fui lá, eu fiz a cirurgia, tudo beleza, tudo jóia. Já no bate-papo, depois com o dedinho já para fazer fisioterapia, perguntei ele sobre a LGPD, ele perguntou o que tinha a ver com gay esse negócio. Primeira pergunta que ele me fez. Aí, quando eu expliquei, assim, não sei se lá disso não, João. Se ele não sabe no hospital onde ele é diretor, tu imagina na clínica grande dele. Ô, João, eu acho que é verdade isso que você está colocando, e a gente precisa de entender o seguinte, e a gente até colocou aqui, quando eu abri apresentando o Rodrigo, que a gente precisa que a diretoria, e a gente sempre fala disso, o quanto que a diretoria de qualquer negócio precisa de se empenhar para que as coisas funcionem. E as regras de conformidade, não só para a Lei Geral de Proteção de Dados, que para a gente hoje trata isso com relevância, mas se você imaginar, por exemplo, assim, no hospital, você acabou de dizer aí, né, o João colocou aí, que essa questão de eles estão contratando e não estão qualificando as pessoas que estão sendo contratadas. Então, contratam médico, porque o cara falou que é médico, mas não olhou o currículo dele, não olhou o certificado, não olhou o CRM, não olhou nada. Olhou os seguidores no Instagram e no YouTube. Exatamente. Então, às vezes, você vira e fala o seguinte, o cara quebra a questão de segurança nas regras básicas. Aí, por isso que o doutor Rodrigo colocou aí no início falando o que aconteceu lá em Rio Casca. O hospital ia ser fechado e precisava de um TAC de 200 folhas que ele precisou de ajustar, senão o hospital não continua. O hospital da onde mesmo você falou, doutor? Rio Casca. Rio Casca. Então, essa condição... Às vezes a gente vira e fala o seguinte, as pessoas elas estão muito preocupadas com aquilo que elas têm que fazer no dia a dia. E aquilo que não faz parte do core necessário, que sai da zona de conforto, que precisa de ser feito, às vezes elas não fazem. E aí você começa a ver isso, negligenciando. Por exemplo, o médico que não lava a mão, o médico que não põe a luva, o pessoal atendente que sai de jaleco branco para ir na cantina, e aquilo era para ser uma... Aí você começa a ver o seguinte, são regras que às vezes a gente precisa de estar... Por isso que a gente vem discutindo. A gente vai ter que convencer as pessoas disso. E essa é uma condição muito interessante. Aí entra uma outra só rapidinho, Rodrigo, juro que é a última vez mesmo. E a gente está chegando nos 5 minutos finais, tá? Não, só mesmo agora para encerrar mesmo. É porque... O Pedrinho, assim como desenvolvemos de sistema, a LGPD depende da gestão. Né? E no hospital tem esse complicador. A gestão normalmente é feita também por médico. E aí, vocês ainda tem o corporativismo entre eles. Obrigado, doutor. Tem mais alguém querendo falar? Doutor, eu acho que a gente... criou uma discussão boa e até alguns detalhes, como diz o Dante, né? Ele, de vez em quando, ele vem para fazer uma provocação ainda maior, né? E tem questões que são burocráticas. E toda vez que a gente puder discutir e tirar a burocracia para que a gente não enterre com um processo ruim dentro de um negócio que nem vai agregar valor, eu acho que esse foi uma das grandes discussões que o Anderson Matosinho trouxe. O Anderson, ele trabalhou à frente disso e ele documentou essa tutela de uma forma muito clara. E é claro que no caso de um exame laboratorial, que é o caso lá da empresa do Anderson, não tem esse risco cirúrgico. Mas tem, que às vezes você vai entrar num túnel e o cara entra no desespero e tem problemas, né? Então, quer dizer,
o tempo todo tem que ter alguém falando um pouco sobre essa questão do risco de estar fazendo alguma intervenção, mesmo que seja só exame. E aí, tem uma questão importante, que é a evolução do processo. Todo processo precisa passar por evolução. E talvez ele não tenha achado necessário tratar o consentimento de início, mas a prática do dia a dia, até que aconteça algum problema com esse consentimento, de um laudo, por exemplo, que venha de um terceiro, falar, opa, precisamos tratar o consentimento, e em algum momento isso vai passar por algum processo de evolução, ou não. E o importante é considerar que cada empresa vai ter o seu sistema próprio de controle da informação. Doutor Rodrigo, vou voltar a falar do Matosinho, porque a história dele foi o seguinte: ele fez uma adequação com uma empresa que não tinha o expertise de laboratório. Aí não deu muito certo, aí ele contratou uma segunda empresa um pouco melhor, e essa empresa, ela deu as primícias e os requisitos. Então, ele implementou. E aí funcionou por uns 4 meses, 5 meses, esse negócio. Aí ele estava fazendo a gestão de 7 mil consentimentos mês. E aí, 7 mil consentimentos mês, tinha que ter uma área para guardar, para armazenar. E tinha uma fila, porque o paciente agora queria ler. Já que tinha uma folha inteira para ele assinar, ele queria ler o que ele estava lendo. Então, em vez do paciente já chegar e ser atendido, não. Ficava uma fila, porque cada um tinha um procedimento. Aí ele precisou de contratar gente para ir na fila, já fazendo essa parte do consentimento e mostrando o que é. Aí, na hora que ele percebeu, ele falou o seguinte: olha, eu tenho a tutela. O paciente vem voluntariamente, escolhe a minha clínica para fazer o exame. Então, eu não preciso desse consentimento. No dia que ele documentou, e aí como ele estava fazendo a adequação, ele foi documentando todos os processos. Aí ele falou assim: por conta da tutela, essa informação fica aqui de forma expressa para entregar para o paciente, então eu não entrego para mais ninguém, só entrego para o paciente, estava bem documentado, eu não vou mais precisar disso. O ambiente dele, do laboratório, todo agradeceu, porque falou o seguinte: a gente já estava hoje com um custo que não cabia mais na nossa operação, só para controlar, porque você onerou a fila, você onerou o espaço. Então, quer dizer, são muitas questões que não deu certo, né? Que não funcionou bem. Mas eu acho que essa é uma questão que precisa de cada lugar ser tratado e ser customizado para aquele lugar, né? Então, é justo. E eu acho que no hospital a gente precisa de ter muito critério, porque ainda tem muita vulnerabilidade lá, a ponto da gente ver o quanto que tem de infecção generalizada, que é por falta de asepsia, né? Então, você vê que eles ainda precisam de melhorar em questões sanitárias, né? Até chegar na informação, vai ser um amadurecimento grande. Tomara que chegue junto. Eu queria agradecer. Você vai querer falar algo aí, Orozinho? Vamos lá. Tem uns dados que já foram levantados da indústria da saúde. O Guia Legal, Privacidade e Proteção de Dados da Indústria de 2023, né, aponta o número de 94% de ataques cibernéticos de 2021 para 2022 nas instituições de saúde. Tá? Isso, no Brasil, foi uma média de 1.613 ataques por semana, entre abril e setembro de 2022. Coisa de um ano e pouco atrás. Tá? E os dados de 2023 podem ser até um pouco piores do que isso. Tá? Então, na verdade, se a gente começar uma discussão a respeito de vulnerabilidades, cyberataques, essa discussão ela vai longe. Tá? Por isso que a discussão estava acalorada com vocês e eu não interferi. Mas eu penso, Rodrigo, que a indústria de saúde ela deveria ter uma prioridade, ou algo como vocês precisam fazer, né? Como aconteceu mais ou menos, se não me engano, em relação a cartórios,
né, deu um prazo, tá? Eu não sei qual órgão foi, tá? Deu um prazo para que os cartórios realmente se adequassem, se tivesse regular, atendesse o regulamento jurídico, né? Porque todos nós aqui, acredito eu, que já esteve no interior do hospital, né, e sabe o tanto da vulnerabilidade que existe. Realmente a coisa é muito crítica. E eu trabalho com investigação digital e a quantidade de dados que está na Dark Web à venda, com dados também sensíveis, e esses dados eles são usados pela própria indústria da saúde, tá? Em função da indústria da doença. Né? Uma coisa retroalimenta a outra. Né? Por falta de critérios, por falta de adequação, por falta de uma política de privacidade, os dados são sequestrados e o hospital não sabe disso, tá? Porque o hacker ele entra, eu conheço bem esse processo, né? Ele entra, sequestra todos os seus dados, você não fica sabendo, e você vai saber um mês, dois, muito tempo depois, quando o arquivo está na Dark Web. Aí as próprias indústrias que vendem remédio, que contém esses dados, que sabe que você tem um problema XYZ e vai te mandar informação, vai usar esses próprios dados que a indústria, que ele pertence, que deixou, quer vazar, para oferecer novos serviços ou produtos para os clientes. Então, isso deveria, creio eu, né, que os hospitais, clínicas, etc. Só o Fleury foi 2 vezes. O Fleury sofreu ataque 2 vezes, não bastou uma, bastou 2. Né? Teve 2. Né? Deveria ser um processo hoje altamente prioritário, tá? Mais em função dos próprios clientes do que do próprio hospital. Né? Toda indústria, toda empresa, ela precisa ter esse resguardo. Tá? Mas um detalhe é, uma indústria, ela sofre um ataque, alguma coisa, separa uma máquina. Né? E as outras indústrias, né, de engenharia tal, não envolvem vidas. Né? O hospital, ele envolve vida. Né? A gente lembra daquele, você deve lembrar do WannaCry, né? Lá de 2015, 2006, que parou hospitais no mundo inteiro. Né? Quantas vidas foram perdidas? Então, não é uma pergunta, é só uma situação que eu tenho que colocar aqui, que eu sempre defendo isso, que hospital, antes de cartório, antes de qualquer outra indústria, deveria ser extremamente obrigatório. Ter muito mais rigor, ter muito mais essa sensibilidade por falta do poder público, né? E também por parte dos gestores, né? Para realmente para ter essa segurança da informação. É isso. É verdade. O Dante colocou agora há pouco a questão que vai um pouco de encontro a isso que você falou, e essa necessidade tem muito a ver com o que nós, no direito, chamamos de competência. Porque é uma burocracia chata de ser tratada, mas que depende do poder público. Agora, de quem é a competência em impor um prazo desse, não para adequação, como falei, porque já foi tempo de adequação, mas de cumprimento mediante sanções dentro da área da saúde? Ficaria a critério da NPD ou ficaria a critério do Ministério da Saúde? Então, ninguém assume a competência necessária para impor isso ao setor de saúde, que é um setor que movimenta bilhões e bilhões e que incomoda, né? Se colocado quem vai, ou melhor dizendo, quem vai querer incomodar ao setor de saúde? Então, o Ministério da Saúde vai com cautela, não quer incomodar os grandes tubarões da saúde no Brasil. A NPD não é de ninguém. Ainda é uma terra sem lei, a NPD, né? Porque está sob competência de quem? Então, atualmente, eu acho que o ministério que está mais próximo da NPD é o Ministério da Justiça. Mas o Ministério da Saúde precisaria se impor aí com competência, em parceria com a NPD, para impor prazos de cumprimento para o setor da saúde. Sem dúvida nenhuma. Esse, eu acho, é o grande problema que passa.
ultrapassa a questão do consentimento e de tudo mais, porque aí passa a normatizar. Né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, vocês sabem melhor do que eu, ela é muito genérica. Ela abraçou toda a informação, trazendo algumas características, alguma hierarquia e alguma diferenciação entre a informação, os dados normais, sensíveis e tal, mas não trata isso de maneira específica. Então, precisaria o Ministério da Saúde, em parceria com a ANPD, é o que eu acho, ter aí um envolvimento, talvez até para fazer uma lei, já que o nosso país é assim, é um remendo de leis, talvez fazer alguma lei que impusesse ao setor da saúde as características específicas. Então, ó, quando a gente falar disso na área da saúde, quer dizer determinada coisa. Quando a gente disser sobre um protocolo, sobre um protocolo, sobre uma política de privacidade, na área da saúde vai ter que ser dessa maneira, as responsabilizações vão ser assim, os valores e tudo mais. Então, tem que ter um detalhamento mais profundo aí para se impor esse cumprimento à saúde. Senão, não vai dar. Só para implementar e acrescentar, enriquecer o que você falou, Rodrigo, e a maioria das pessoas não sabe disso. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem 63 artigos, se não me engano. Desses 63, 23 artigos, eles precisam ser regularizados. Tá? E até hoje, dessa regularização, só apenas 2 foram regularizados. Por isso que você falou que é genérico. Sim, tem muita gente que você fala que torce o nariz. Como assim genérico? Né? Principalmente a área de advocacia, o pessoal que é mais um dia desse eu usei um termo purista, e isso deu algum problema, né? Então não vou usar mais. Né? Mas aquele pessoal que realmente foca muito em cima da lei. Né? Mas a verdade é essa. Né? A LGPD, ainda boa parte dela ainda é meio que genérico. Tá? Os vários itens, né? O DPO, como é que fala? Internacional, os dados internacionais, né? São temas até hoje que são cabulosos, né? Ninguém sabe como é que trata isso ainda, tá? E vários outros, né? E as que precisavam ser algumas coisas ser mais específicas, né? Então, só o fato que você fala, pô, tem uma lei de 63 artigos, tá? Praticamente 1/3 dela não está regularizado ainda. Opa, né? O Rodrigo, eu acho que deu uma caída aí, viu? Possível. E a gente está chegando no momento, Rosinho, parece que caiu todo mundo, que a gente já passou das 10, já são 10h09. Então, eu queria parar a gravação aqui, porque a gente já começa também. Tá bem? Tá bem. Fechar? Tá bem. Rodrigo, queria também, então, agradecer, né? A discussão foi acalorada, a gente hoje passou 10 minutos aí do tempo, e eu acho que essa discussão, ela tende a ser ainda mais rica agora lá no WhatsApp, e se precisar, eu recorro para que você possa estar intervindo também, tá bom? Vou parar a gravação aqui, muito obrigado. Tá mudo, tá, Dante? Você quer que eu segure alguma coisa aqui? Aqui, Rodrigo, só para agradecer e dizer que foi muito boa mesmo essa nossa discussão. O grupo fica honrado em ter você aqui. Eu agradeço muito pelo convite. Estou disponível todas as vezes que vocês quiserem e precisarem de alguma informação aí específica na área da saúde. Estou sempre às ordens, foi um enorme prazer. E eu peço desculpas aí se em algum momento eu não me fiz atender as expectativas que vocês tinham com relação à saúde e à LGPD, mas é porque é um assunto ainda que eu considero, e há muita gente que não gosta que eu diga, a LGPD é um alinhavo do que será no futuro. Ela ainda vai evoluir bastante, ela vai passar por muitas mudanças, vai ter uma consolidação jurisprudencial que precisa acontecer ainda. Então, tem muitas coisas que nós não sabemos como é que vão
se vão permanecer e de que forma. Então, se isso se a minha vinda gerou alguma expectativa que não cumprida, eu peço desculpas e estou à disposição todas as vezes que puder. Me deem uma nova chance para não frustrar a expectativa de vocês, então, no futuro, caso isso tenha acontecido. Tá? Muito obrigado pelo convite. Tá bom. Obrigado. Então, estou parando a gravação aqui.